Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Irmão, a sua fé é linda e suficiente. Vá e continue. E se eu te dissesse que uma das frases mais poderosas sobre transformação pessoal, uma chave para a paz interior em um mundo caótico, não foi dita por um filósofo grego, um mestre zen ou um guru da autoajuda, mas por um soldado, e não um soldado qualquer, um oficial de elite do exército mais implacável e disciplinado que o mundo já conheceu, o exército de Roma. Essa frase, à primeira vista, soa como fraqueza, não é? Submissão, mas é exatamente o contrário. Ela é um código secreto, uma demonstração de um tipo de poder tão profundo que a nossa cultura moderna, obcecada por autoconfiança, controle e autopromoção, simplesmente esqueceu como usar. Nós vivemos na era do eu consigo sozinho, do finja até conseguir, do seja o chefe de si mesmo. Mas e se a verdadeira força não estiver em inflar o nosso ego, mas em saber exatamente o tamanho dele? Fique comigo nesta jornada. Nos próximos minutos, não vamos apenas contar uma história antiga. Vamos decodificar essa sabedoria militar, essa humildade estratégica, e eu vou te mostrar como aplicar esse código para reduzir a ansiedade, se tornar um líder mais respeitado e construir relacionamentos à prova de ego. A resposta está toda aqui, escondida na história deste soldado. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos viajar no tempo. Nossa história nos leva para Cafarnaum, uma cidade movimentada às margens do Mar da Galileia. Mas não era uma cidade qualquer. Era um território ocupado. A sombra da águia romana pairava sobre tudo, e no centro do poder local estava o nosso protagonista, um centurião. Vamos dar a ele um rosto. Imagine um homem chamado Lúcius, um homem forjado nas legiões. Sua mente, um mapa de táticas e disciplina. Seu corpo, uma ferramenta de guerra. Um centurião comandava cerca de 80 a 100 homens. Ele era a espinha dorsal do exército romano. Ele não dava sugestões, ele dava ordens. E suas ordens eram executadas sem hesitação, pois a desobediência significava morte. Ele era o juiz, o júri e o executor para os homens sob seu comando. Ele era a personificação da autoridade de Roma, e essa autoridade vinha com um peso. Para os judeus locais, ele era um símbolo da opressão, um pagão em Terra Santa, um homem a ser evitado. Mas dentro da fortaleza de disciplina que era este homem, havia uma rachadura, uma vulnerabilidade. A história bíblica nos diz que ele tinha um servo a quem ele estimava muito. Este servo estava paralisado, em terrível sofrimento e à beira da morte. Pense no dilema de Lúcius. Ele, que podia comandar a vida e a morte de seus soldados, era impotente diante da doença. Os médicos romanos, com suas sanguessugas e poções, haviam falhado. E agora ele ouve rumores. Sussurros no mercado sobre um carpinteiro, um rabi judeu chamado Jesus, que curava os doentes com um toque ou com uma palavra. A decisão de procurar Jesus era um risco monumental. Ele teria que engolir seu orgulho romano. Teria que se aproximar de um povo que o via como inimigo. Teria que admitir publicamente sua total e absoluta impotência. Muitos, em sua posição, teriam deixado o servo morrer para não manchar sua reputação. Mas o amor ou o profundo senso de responsabilidade fala mais alto. Ele vai, e quando encontra Jesus, a cena é tensa. A multidão de seguidores judeus se cala, abrindo caminho para a armadura reluzente. O opressor vindo pedir ajuda ao profeta dos oprimidos. E Jesus, quebrando todas as barreiras sociais, se oferece. Eu irei curá-lo. Ele se dispõe a entrar na casa de um gentil, algo que, para os costumes da época, o tornaria ritualmente impuro. É neste ponto que a história explode. É aqui que o centurião revela que sua busca não era apenas por uma cura física, mas que ele possuía uma compreensão espiritual que chocou a todos. Lúcius, o centurião, ergue a mão e detém Jesus. Imagine o silêncio. Ele olha para o mestre e diz a frase, parte por parte, decodificando sua mentalidade. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Irmão, a sua fé é linda e suficiente. Vá e continue. Essa é a virada genial, a expressão máxima de sua fé. Ele não precisa de um show, ele não precisa de um ritual, ele não precisa da presença física.
Ele entende o poder da intenção, da ordem emitida de uma fonte de autoridade absoluta. E para que não houvesse dúvidas, ele explica seu raciocínio com uma lógica militar impecável. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E digo a este, vai, e ele vai, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. O que ele está dizendo é, Senhor, nós dois entendemos como o mundo funciona. Eu opero em uma pequena cadeia de comando. Você opera na cadeia de comando do universo. Eu sei que quando uma autoridade verdadeira fala, a realidade se reorganiza para obedecer. A doença, a morte, a natureza são apenas soldados sob o teu comando. Apenas dê a ordem. Jesus fica abertamente maravilhado. Ele se vira para a multidão e diz que nunca encontrou fé como aquela em todo o Israel. E à distância, naquele exato momento, o servo é curado. A história é fantástica, mas ela não é apenas uma história. Ela é um manual de instruções. A recompensa por entendermos esse código é imenso. Vamos decodificar essa humildade estratégica para a nossa vida hoje. A humildade do centurião não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo menos. É a mudança do foco do eu para o nós, para o propósito, para o que é preciso ser feito. O mundo corporativo está cheio de generais que gritam, mas faminto por centuriões que lideram. O líder egocêntrico precisa estar em todas as reuniões, dar a palavra final em tudo, microgerenciar. Ele acha que seu poder está em sua presença constante. O líder centurião é diferente. Ele contrata pessoas talentosas e confia nelas. Ele diz, eu te dou a missão, a execução é sua. Eu confio na sua autoridade sobre este assunto. Ele entende que seu poder não é fazer tudo, mas dar a palavra de comando, a visão, a meta, a inspiração e sair do caminho. Isso se chama empoderamento. Nos nossos relacionamentos, o ego é a principal arma de destruição em massa. Queremos ter a última palavra. Queremos provar que estamos certos. Construímos um caso, como advogados, contra as pessoas que amamos. A humildade do centurião é o tratado de paz. É ter a força para dizer, olha, eu não sou digno de te julgar. Eu sei que te magoei. Eu estava errado. Me perdoe. Essa é a palavra que cura um relacionamento ferido. É entender que a conexão é mais importante que a competição. A vulnerabilidade de um pedido de desculpas sincero não é fraqueza. É a maior demonstração de força e amor que existe. Vivemos na epidemia da ansiedade e do burnout. Por quê? Porque tentamos ser o Deus de nossas próprias vidas. Tentamos controlar o trânsito, a economia, a opinião dos outros, o futuro. E falhamos miseravelmente porque essas coisas não estão sob o nosso comando. A sabedoria do centurião é a rendição inteligente. É a capacidade de discernir entre o que está sob o seu comando e o que não está. É fazer o seu melhor absoluto naquilo que você controla e, para o resto, dizer a palavra da entrega. Universo, Deus, vida. Eu fiz a minha parte. Agora, eu confio. Eu não sou digno de carregar esse fardo sozinho. Eu confio na tua palavra, no teu fluxo. Essa é a palavra que liberta. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Essa não é uma frase de autodepreciação. É a declaração de poder mais inteligente que existe. É reconhecer seus limites para poder ir além deles. O soldado romano, o homem de guerra, nos ensinou a suprema lição da paz. A verdadeira força não reside em nossa capacidade de controlar o mundo, mas em nossa sabedoria para reconhecer um poder maior que o nosso e confiar nele. Seja no escritório, em casa ou no silêncio do seu coração, o código do centurião está disponível. Ter a humildade de se declarar indigno, de ter todo o controle, é o que te torna finalmente digno da paz, do respeito e da cura que você procura. Basta uma só palavra. O centurião precisava de uma só palavra para a cura. E você? Qual é a uma só palavra que sua alma precisa ouvir hoje? Força, paz, direção, perdão? Deixe essa palavra aqui nos comentários como um ato de fé. E se esta mensagem tocou seu coração, seja você a palavra de esperança na vida de alguém.
Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você acredita que precisa ser lembrada do poder da fé e da humildade.